Olá, aqui quem fala é pastor Rômulo Carvalho, da Comunhão Cristã de Curitiba. Que bom saber que você chegou até o nosso canal, encontrou essa mensagem. Queremos então ter um momento de louvor e depois uma mensagem que com certeza edificará a sua vida espiritual. Continuem abençoados. Nada é melhor, nada é maior que o seu amor, o seu amor. Nada é tão grande, nada se compara ao seu amor. Seu amor.
vocês sabem que estamos no ano da abundante colheita, da colheita abundante? Amém? E quantos sabem que o amor é o fruto do Espírito em nós? Quantos sabem disso? Então, melhor do que queremos produzir algo para colhermos, é sabermos que podemos colher aquilo que Ele vai produzir em nós. Então o amor é o fruto do Espírito e nós podemos colher em nossas vidas daquilo que o Espírito produz em nós. Muito melhor do que tentarmos produzir nas nossas próprias forças, é podermos desfrutar da obra de Cristo Jesus em nossas vidas. Por isso vamos falar um pouco sobre amor, vamos estudar um pouco sobre amor. E o título da mensagem de hoje é Dos olhos do ego aos olhos do amor. Dos olhos do ego aos olhos do amor. E eu quero ler o primeiro texto, que está em 1 Coríntios, capítulo 13, do versículo 4 ao 8, que diz assim: o amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes. Não se envaidece. Não é orgulhoso. Não se conduz de forma inconveniente. Não busca os seus interesses. Não se irrita. Não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Mas o amor nunca acaba. Queridos, o amor é a palavra que o apóstolo João usou para descrever Deus. O apóstolo João, na revelação que ele teve a respeito de quem é Deus, ele diz assim: Deus é amor. E quando falamos de amor, temos uma grande dificuldade em compreendermos esse assunto. Quando estamos em Deus, por exemplo, vivemos de acordo com o amor, vivemos de acordo com quem Deus é, vivemos de acordo com o ambiente que Deus produz. Só que isso nas nossas mentes fica muito abstrato. Deus é amor. E existe uma dificuldade em descrever o que é o amor. Porque nós teríamos que descrever Deus e até podemos compreender Deus, isso não se torna assim muito palpável para nós. Precisa ser uma revelação espiritual. Mas o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele nos deu assim uma grande dica. E ele nos trouxe uma revelação a respeito de que é o amor através de atitudes. E quando ele colocou e descreveu o amor em atitudes, isso se torna um pouco mais palpável para nós. Por exemplo, o amor não é orgulhoso. Pronto, já entendi. Se eu estou sendo orgulhoso, estou fora do amor. O apóstolo Paulo, assim, teve uma revelação especial para nos ajudar a entender. Quando alguém diz, por exemplo, eu te amo, nós passamos a imaginar todas as coisas que aquela pessoa está disposta a fazer em nosso favor, não é mesmo? Nós temos um exemplo na Bíblia. Deus amou o mundo de tal maneira. O que significa isso? A gente não sabe o tamanho de tal, e a gente não tem noção do que seria Deus amar o mundo. Mas então nós vemos aqui uma ação de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para morrer por mim e por você. Ele entregou o seu único Filho para que eu e você pudéssemos ter vida eterna. Percebe? Agora nós conseguimos compreender melhor o que significa Deus nos amar. Quando ele diz eu te amo, ele está dizendo estou disposto a sacrificar o meu filho em seu favor. Uma atitude nos auxilia a compreender melhor o que é o amor. Pois sem uma atitude fica difícil a referência para entendermos o que é amor. Quando Deus diz, eu amei, por isso eu dei o meu filho. A mesma coisa Paulo utilizou para descrever um pouco melhor o amor para nós. E então ele dá algumas características do amor. Existe uma dificuldade
que nós encontramos agora para viver o amor. Por quê? Porque nós olhamos essas atitudes que Paulo descreveu e nós pensamos, o padrão é muito elevado. O padrão é maior do que a gente imaginava. Nós temos diversas razões para nos proteger até mesmo do que esse texto que acabamos de ler nos orienta. Pois é uma vida que não foca só em mim mesmo. Vamos dar alguns exemplos aqui. O texto diz, não é orgulhoso. Ou melhor, se nós entendemos que estamos no amor, nós podemos dizer assim, eu não sou orgulhoso. Mas imagine o seguinte cena, eu não vou pedir desculpa, ela que venha falar comigo primeiro. Mas a Bíblia diz, eu não sou orgulhoso, mas eu não vou pedir desculpa, ela que venha falar comigo, foi ela que me ofendeu. Percebe como nós temos desculpas para nos afastar de fato do que é amor e não abraçar ele? Eu tenho meus direitos, se ela me ofendeu, ela tem que falar comigo. Mas ele está dizendo, o amor não é orgulhoso, eu não sou orgulhoso. Baixar o padrão de vida agora, o que é que vão pensar de mim? Eu não sou orgulhoso. O texto diz que não busca os seus próprios interesses. Mas pastor, o que importa é como me sinto, não é? Mas o amor não busca os seus próprios interesses. Mas pastor, não é como eu me sinto, eu não deveria ir, porque estou sentindo paz, porque estou me sentindo bem com relação a isso. Percebe como o padrão é elevado? Não se conduz de forma inconveniente, não se comporta de forma indecorosa, não dá ouvidos a fofoquinhas, a boatos, tem consciência do limite entre eu e a vida do próximo, isso é não ser inconveniente. Tem consciência de onde está entrando. O amor não se irrita. O amor não se... Diga, eu não me irrito. Amém, glória a Deus. Olha, mas eu precisava virar na próxima rua. Eu não acredito que esse abençoado não vai me deixar entrar. O amor não se irrita, eu não me irrito. Percebe como, por mais que nós entendamos que o amor é o padrão que vai nos levar a desfrutarmos da vida que Deus tem para nós, esse padrão parece elevado de nós para vivermos, e por mais que eu prometa, olha, eu nunca mais vou me irritar, passa 5 minutos e já estou brigando com alguém? Deixou a toalha em cima da cama, molhada. Pronto, o ministério do cotovelo entrou em ação. Não me deixou entrar, as coisas não saíram como eu queria, eu me irrito, Enfim, o padrão é elevado demais, parece que a gente não alcança isso. Isso é difícil, por quê? Porque o amor é contrário à natureza caída. Existe a natureza carnal e a natureza do espírito. Existe o amor e existe o egoísmo. Existe a natureza caída e existe a nova criação. E a dificuldade então é que os pensamentos de um contra o outro é a maior batalha que vemos nos nossos dias. Ora, eu estou pensando de acordo com a natureza caída, de acordo com o egoísmo, estou pensando de acordo com a carne. Ora, eu penso, mas a vida que produz vida é a vida do Espírito, é a vida do amor, é a vida da nova criação. E eu fico entre esses dois modelos mentais, lutando, batalhando entre eles. Então, eu quero os meus direitos, mas eu também quero desfrutar do amor de Deus. Eu quero a minha vida e os meus privilégios, mas eu também quero amar e servir o próximo. E nós batalhamos entre esses dois modelos mentais. Porque o padrão do amor é elevado demais e quando nós vemos, nós já estamos de volta pensando como a velha natureza. Por isso, o primeiro ponto dessa mensagem é: o que tenta nos impedir de amar?
o que tenta nos impedir de amar? Gênesis capítulo 2, versículos 24 a 25 diz assim: por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. O homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. Eles viviam nus e não sentiam vergonha. De forma poética, a única forma disso acontecer é se não estivermos olhando para nós mesmos. Como é que eu posso estar nu e não sentir vergonha? Se de fato eu não estiver olhando só para mim, eu estiver olhando para o próximo. Um ali queria abençoar o outro, e o outro queria abençoar o um, e não estavam de olho na sua própria falta e na sua própria vergonha. O jardim era um ambiente de amor. A capacidade do homem nesse lugar era incrível. Imagine, Deus trouxe todos os animais para Adão, Ele deu nome para cada um, e Ele lembrou do nome que Ele deu a cada um. Adão nunca esqueceu a data do casamento. Ele vivia num lugar de amor. Ele tinha capacidade para isso. A capacidade dele era sobrenatural. Ele não encontrava em si mesmo necessidade e vergonha. Por isso ele podia servir o próximo. Ele não encontrava nele mesmo a nudez. Por isso ele tinha os olhos voltados para o outro. Mas vivia sabendo que estava num lugar seguro em Deus. Por isso ele amava o próximo. Porém, após o pecado do homem, o homem começou então a julgar as coisas pelo bem e o mal, a partir do seu ponto de vista. O homem se tornou conhecedor do bem e do mal e começou a julgar as coisas entre bem e mal, mas a partir do seu ponto de vista. O homem se tornou egoísta. E olha o que o texto diz em Gênesis capítulo 3, versículo 7. Então os olhos de ambos se abriram. O que aconteceu? Os olhos deles se abriram. E percebendo que estavam nus. Eles não tinham olhos abertos para si mesmos. Eles tinham olhos abertos para viver na segurança do jardim, da presença de Deus e abençoar os outros. Mas eles não tinham consciência, eles não tinham olhos abertos da sua própria nudez. Mas quando os olhos deles se abriram, perceberam que estavam nus. E então costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Por isso viram que estavam nus e se esconderam de Deus. Eles abriram aqui os olhos da alma, os olhos do ego, do eu, e se tornaram egoístas. Os olhos deles agora não estavam mais voltados para Deus e nem voltados para o próximo. Os olhos deles agora estavam voltados para a sua própria nudez, para a sua vergonha, para a sua necessidade. Passaram a olhar para si, esqueceram o próximo, esqueceram a Deus e tomaram consciência da necessidade da vergonha. A partir dali julgavam as coisas de acordo com o que é bom ou mal para o eu. Isso é bom porque me favorece, isso é mal porque me desfavorece. E o assunto não é mais sobre Deus e nem o próximo, o assunto é sobre eu mesmo. E eles tentaram usar da sua capacidade para se cobrir com folhas de figueira. Mas nós sabemos que folhas de figueira não cobrem a nudez. No amor, capacidade ilimitada para servir. No egoísmo, capacidade limitada para me satisfazer. No amor, capacidade ilimitada para servir. No egoísmo, capacidade limitada para me satisfazer. Às vezes nós estamos fazendo algumas coisas e nos sentimos de mãos atadas, limitados. Nós precisamos avaliar qual é a motivação daquilo que estamos fazendo. Aquilo é amor ou aquilo é egoísmo? Quando o homem passou a olhar para si mesmo, perdeu a capacidade de olhar para Deus e para o próximo.
E isso então é contrário à vida, na verdade, do amor que está em Deus. A vida da carne e a vida do espírito são contrárias, são inimigas. A vida do amor e a vida do egoísmo são inimigas. A vida da carne, do espírito e a vida da carne são inimigas. É o que nos ensina Romanos capítulo 8, versículos 6 ao 7. Pois a inclinação da carne é o quê? Morte. A inclinação do egoísmo é o quê? Morte. Mas do espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Pensar de acordo com a velha natureza é o que tenta nos impedir de vivermos como uma nova criação em Cristo Jesus. Pensarmos no egoísmo de forma egoísta é o que tenta nos impedir de vivermos em amor. Pensarmos de acordo com a carne é o que nos impede de pensar de acordo com o Espírito. Mas pelo contrário também funciona. Pensarmos na nova criação é o que nos separa da velha criação. Pensarmos no amor é o que nos separa do egoísmo. Pensarmos de acordo com o Espírito é o que nos separa da carne. Por isso, nosso foco não é tentar fugir da carne, tentar fugir da velha natureza, tentar fugir do egoísmo. O nosso foco é abraçar a vida do amor. Nosso foco é abraçar a vida da nova criação, abraçar a vida do Espírito. E quanto mais do Espírito conhecemos, mais as coisas antigas ficam para trás. Mesmo que essa mentalidade ainda volte, nós lembramos de quem somos no Espírito. Como essa mentalidade egoísta aparece no nosso dia a dia? Paulo nos mostra em uma das características do amor. Eu quero trabalhar aqui um ponto daquele texto de Coríntios que nós lemos. Então, o segundo ponto da mensagem: amor versus egoísmo. Amor versus egoísmo. 1 Coríntios 13, 5 diz assim: não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita. Tudo isso a gente já aprendeu, né? Não se ressente do mal. Não se ressente do mal ou não suspeita o mal. A palavra grega ressentir é logizomai, que é levar em conta, computar, contar, considerar, supor, julgar, avaliar. É não contabilizar o mal que sofreu. Ou seja, tem facilidade em ofertar o perdão. Mas também é não suspeitar, não imaginar o mal vindo do próximo. Não supõe que alguém fará o mal, não contabiliza essa possibilidade. Não vive em desconfiança. Ah, eu não vou fazer porque aquela pessoa vai... Não. O amor não pensa assim. O amor pensa em como pode contribuir e não como alguém pode ferir. O silêncio começa a dizer muita coisa. Suspeitar o mal, agora preste atenção nesse ponto. Suspeitar o mal é achar que a pessoa fará o mal que nós faríamos se estivéssemos no lugar dela. Por isso, não revela o que o outro é, mas a forma como nós nos enxergamos. Mateus capítulo 7, versículo 12 diz assim: portanto, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles. Porque esta é a lei e os profetas. Nós interpretamos o próximo na forma como nos vemos. Na posição daquela pessoa, faríamos errado, por isso suspeitamos o mal dela. E nós interpretamos o próximo na forma como nos vemos. Na posição daquela pessoa, faríamos errado, por isso suspeitamos o mal. Mas a Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem, pastor. É porque não posso confiar no homem. Como não vou ficar atento ao mal que querem me fazer? Aí que está. Esse texto primeiro fala sobre o problema de confiarmos no homem para a nossa salvação. Ou seja, confiarmos em nós mesmos para adquirirmos bênção da parte de Deus e não confiarmos em Deus para Ele nos entregar a salvação. Esse texto não fala sobre eu não confiar no meu próximo. Esse texto fala sobre eu não confiar no homem que eu sou para a minha própria salvação.
Quando eu imagino o mal, nós pensamos que o outro fará aquilo que nós faríamos no lugar dele. Mas quando estamos firmados na verdade de que já somos amados por Deus, não imaginamos o mal para ninguém, não desejamos o mal para ninguém. Por isso não atribuímos mal a ninguém também. Você consegue entender isso? Quando nós sabemos que somos amados, eu não imagino, eu não quero mal para ninguém. Então eu não consigo atribuir que alguma pessoa vai desejar o mal para mim também. Porque eu vejo na pessoa aquilo que eu vejo em mim. E se eu não vejo mal em ninguém, essa pessoa não vai ver mal para mim também. O amor não suspeita o mal porque não olha para o que a pessoa poderia fazer, mas para o que o próprio amor faria no lugar dela. Para você poder tratar alguém como você trata a si mesmo, você precisa ser capaz de ver você naquela pessoa. Olha o que o texto de Números, capítulo 23, versículo 19, nos ensina. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que mude de ideia. Será que, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Que texto perfeito para nós entendermos que podemos confiar em Deus. Mas esse texto, na verdade, nos mostra um outro ponto de vista. Enquanto Deus não mente e nós desconfiamos dele, o homem mente e Deus confia em nós. Percebe o que ele está ensinando aqui? Enquanto Deus não mente, o texto está dizendo, Deus não mente. Se ele prometeu, ele cumpre. E mesmo assim nós desconfiamos dele. Então não tem a ver com o caráter de quem prometeu, tem a ver com o caráter de quem está confiando. E Deus, que não mente, confia no homem que mente. Então tem a ver com o caráter de Deus, que não mente, confiar no homem que mente. Deus confia em nós, pastor? Claro, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 e 19. Olha o que diz. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, chamando o mundo de volta à sua presença, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra, o ministério da reconciliação. Olha que incrível isso. Deus não nos trata de acordo com os nossos fracassos, com as nossas mentiras, com as nossas falhas, mas na maneira como Ele mesmo se vê. Ele sabe quem Ele é, por isso Ele pode confiar até naqueles que mentem. Ele não é bondoso porque merecemos a bondade dEle, mas porque Ele é bom. Imagine que você tem a oportunidade de produzir o projeto da sua vida. E você precisa lá arrecadar dinheiro para poder fazer esse projeto. Algumas pessoas de muita fortuna decidem ouvir o seu projeto para investir nele. Aí você pega esse projeto, vai lá para o seu filhinho de 3 anos e diz para ele assim, você apresenta o projeto no dia lá para o papai? Quem faria isso? Ninguém faria isso, mas Deus fez isso. Deus pega o projeto dele de salvação da humanidade. Deus sacrificou Jesus Cristo para que eu e você pudéssemos ser salvos. E os anjos queriam anunciar essa mensagem. Falou, não, os anjos não. Deus falou, eu acho que vou abrir os céus e eu mesmo vou anunciar. Ele falou, eu não. Quer saber? Quem vai ser responsável, eu vou confiar a mensagem da salvação, a mensagem da reconciliação da humanidade comigo, aos homens. Ele confiou em mim e você o maior projeto que Ele já fez. Por que Ele consegue fazer isso? Porque o amor não suspeita o mal. No Éden, o diabo é aquele que nos chama para as coisas que nos afastam de Deus. Mas a obra de Cristo é o amor de Deus nos chamando à sua presença novamente. E isso Ele pediu para mim e para você compartilharmos.
Essa mensagem foi confiada a nós, que às vezes acordamos e dizemos assim, eu não vou nos pés formosos. Às vezes acordamos, ou o Espírito Santo fala assim, fale do amor de Jesus para ela, você está lá no caixa, fale do amor para ela, do amor de Jesus para ela. Aí você fala, não, hoje não, só quero comprar minhas coisas. E Deus confiou isso a nós, a mensagem da salvação. Mesmo sabendo que nós podíamos errar. Por quê? Porque Ele está confiando baseado no caráter de quem Ele é e não no caráter daqueles a quem Ele confiou. Aprendemos com o amor de Deus que confiança não depende do caráter daquele em quem vamos confiar, mas do caráter de quem vai confiar. Deus confia por saber quem é e nós desconfiamos quando não sabemos quem somos. Esse é apenas um exemplo de tantas características do amor. Porém, Deus é amor. Ou seja, o ambiente que nos capacita a praticarmos as atitudes de amor. Nós precisamos ser encontrados em Deus e ali somos capacitados a amar. Por isso o terceiro ponto dessa mensagem é capacitados para amar. Capacitados para amar. Efésios capítulo 1, versículo 13 ao 19 diz assim, nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria. Tem crente aí? Tem crente aí? Eu sei que a gente está estudando aqui, mas eu peço que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Peço que Ele ilumine os olhos do coração de vocês. Adão teve os seus olhos abertos para o seu egoísmo, mas agora Paulo está orando para que nós tenhamos os olhos do Espírito iluminados, para que vocês saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós. Pense em um texto que não dá nem para explicar. Os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Deus nos deixou uma garantia, esse texto diz, pois sabia que não estaríamos confiando nele sempre. Deus demonstrou o seu amor ao entregar o seu Filho para morrer por nós. E Deus demonstrou o seu amor pelo fato de ter nos entregado o Espírito Santo como uma garantia de que aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. E o Espírito Santo é aquele que nos lembra que somos amados por Deus. Por isso, Paulo faz uma outra oração nesse texto que lemos. Oro para que os olhos do coração, para que os olhos do Espírito de vocês sejam iluminados. Eu oro para que vocês possam viver por fé na palavra de Deus e não pelos olhos naturais. Eu oro para que vocês vivam ao contrário do que aconteceu com Adão e Eva, que viram que o fruto era bom para se obter discernimento, comeram do fruto, esqueceram a palavra do Senhor de que certamente morreriam e morreram. Foram afastados de Deus e se tornaram egoístas. Mas Paulo está dizendo, a minha oração é que aconteça ao contrário com vocês. Que os olhos do Espírito sejam iluminados, vocês possam voltar a viver em amor. Que vocês vivam pela fé na palavra e não pelas circunstâncias e não pelos olhos naturais. Oro para que vocês compreendam que voltaram a um ambiente de amor e estão revestidos de Cristo Jesus. No Éden, a serpente fez com que os olhos do egoísmo fossem abertos, mas agora a oração de Paulo é que os olhos do Espírito do amor sejam iluminados.
Sabe, a queda do homem é se enxergar no centro. E a redenção em Cristo acontece quando os olhos do coração voltam a contemplar Deus e o próximo. A queda do homem foi quando ele se colocou no centro. Mas a redenção em Cristo Jesus nos permite voltarmos os olhos para contemplar a Deus. Para vivermos o amor, precisamos da capacitação do Espírito. Não é algo que fazemos sozinho, não conseguimos. Nós mesmos vimos, o padrão é elevado demais. Nós precisamos que alguém nos fortaleça, alguém nos capacite. E esse que nos capacita chama-se Espírito Santo. Precisamos nos sujeitar ao Espírito de Deus, precisamos nos sujeitar à Palavra de Deus, precisamos nos sujeitar ao Espírito, pois Ele ilumina os nossos olhos espirituais para vivermos de acordo com Deus. Eu e você não conseguimos produzir a vida do amor sozinhos, por isso Ele nos chamou a um ambiente perfeito, nos revestiu de Cristo e colocou o Seu Espírito em nós para nos capacitar a isso. É o que a Bíblia nos ensina em Gálatas capítulo 5, versículos 19 a 26. Ora, as obras da carne são conhecidas. As obras do egoísmo, as obras do homem caído, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Pelas nossas forças, o que conseguimos são obras da carne. Pelas nossas forças, o que conseguimos são obras e vivemos no egoísmo, de tentar suprir a nossa própria vergonha e necessidade. Quando nós lidamos com as coisas, com as nossas próprias forças, nas obras da carne, tudo o que conseguimos produzir é fruto para a morte. É fruto para tentar cobrir as nossas vergonhas. Usamos folhas de figueira para cobrir aquilo que não teria como cobrir. Mas o Espírito pode produzir um fruto em nós. O fruto vai além da nossa capacidade. O fruto depende de onde estou inserido. É a vida da videira no ramo que dá fruto. E o fruto do Espírito é amor. Agora que nós fomos reconciliados com Deus pela obra de Cristo Jesus, nós não habitamos mais em um ambiente hostil, nós habitamos em Cristo Jesus, somos ramos enxertados na videira, e a vida da própria videira é o que nos capacita a frutificar. Não são obras nossas, mas é o fruto do Espírito em nós. Sem isso, não conseguimos. Você não precisa do Espírito para encher salões, você não precisa do Espírito para fazer muito dinheiro, você não precisa do Espírito para ter uma vida legal na terra, mas você precisa do Espírito Santo para produzir um fruto chamado amor. Não teríamos capacidade em viver amor se não o Espírito Santo não habitasse em nós. Se a vida do próprio Cristo não fosse a nossa capacidade. O Espírito Santo nos capacita a vivermos com a virtude do amor. Sabemos que estamos vivendo pelo Espírito quando perdoar se torna fácil. Quando pedir perdão é rápido. Sabemos que estamos em amor no Espírito quando não suspeitamos menos das intenções das pessoas. Posso servir sem esperar retorno, sem esperar nada em troca. Deixo de me preocupar em como me trataram
e passo a pensar em como eu posso amar as pessoas. Aqui estamos vivendo em amor, num lugar seguro, onde eu sei que a minha vida não depende daquilo que eu quero produzir, porque se eu tentar produzir, eu vou praticar obras da carne. Mas se eu descansar e souber que Ele pode me capacitar a frutificar, e é da capacidade dEle e não minha que esse fruto será gerado em mim, eu posso esquecer de tentar me sustentar, e eu posso de tentar tapar a minha vergonha, e eu posso viver para amar. O Espírito Santo nos capacita a crucificar a carne e suas paixões, para vivermos e andarmos na vida do Espírito, na vida do amor. Esse texto de Gálatas me chama muita atenção, porque ele fala de coisas muito profundas, ele descreve o que são as obras da carne, ele descreve o fruto do Espírito, ele fala sobre cada um deles, ele fala sobre como é importante termos o foco não na carne, mas no Espírito. Se vivemos pelo Espírito, andamos também pelo Espírito. Mas de repente, ele volta também para algo muito prático. Não se orgulhem, não se vangloriem. Não tenham inveja uns dos outros. Como se Deus nos trouxesse a vida do Espírito, nos levasse a sermos chamados seus filhos. O Espírito de Deus habita em nós, somos revestidos de Cristo Jesus para podermos fazer as coisas simples, para podermos amar o próximo, para podermos tirar os olhos de nós mesmos e colocarmos os olhos de novo em Deus e no próximo. Quando vivemos no Espírito, quando vivemos no Espírito capacitados a amar, o foco deixa de ser a minha vergonha e passa a ser o outro. Debaixo do cuidado de Deus, não cuido de mim mesmo, apenas me permito ser um cooperador ao cuidado do próximo. Queridos, a queda do homem é se enxergar no centro, e a redenção em Cristo acontece para que os olhos do coração voltem a contemplar a Deus. A queda do homem é se enxergar no centro, e a redenção em Cristo acontece para os olhos do coração voltarem a contemplar Deus. No Éden, os olhos do homem se abriram para si mesmo, mas em Cristo Jesus nossos olhos são iluminados para Deus e para o próximo. Quando olhamos do ponto de vista egoísta, em mim encontro vergonha, no outro encontro comparação, mas quando olhamos para Cristo encontramos amor, e nesse amor nasce em nós a capacidade de amar. Eu gostaria de pedir que você se colocasse em pé, por gentileza. Quando eu olho para Cristo, encontramos o amor, e nesse amor nasce a capacidade de amar. Pai Celestial, obrigado pelas nossas vidas. Obrigado pelo seu Santo Espírito que aqui está, junto conosco. O Senhor o entregou, o Senhor o deu a nós. E sabemos que quando lutamos nas nossas próprias forças, o resultado é morte, egoísmo, dor. Mas nós sabemos que o seu Santo Espírito pode produzir em nós um fruto chamado amor. E o amor nunca perde, o amor nunca acaba. Por isso, Espírito Santo, eis-nos aqui, guardados em seu amor. Nós dizemos, nos capacita a viver e andar pelo Espírito, em amizade com Deus, reconciliados por Cristo Jesus. Que seu fruto seja verdadeiro em nós e possamos participar da colheita abundante, que é viver em seu amor. E todos dizem amém. Continuem abençoados.